Menos Calçados, onde você compra tudo em 10 vezes sem juros nos cartões ou 6 vezes no crediário. Pague Menos Calçados, no Horácio Clabin, 519, 733. Ô Geminiano, a relação com os familiares ganha destaque hoje, mas se o clima ficar tenso, aposte na diplomacia para melhorar as coisas. Com um bom papo, a vida amorosa só tem a ganhar, Gêmeos. Me cansei de lero-lero. Mas eu vou sair do sério, eu quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima nesse shopping, não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Agora, 9h02, nós estamos com o doutor Antônio Carlos Zatar, ele que é angiologista, cirurgião vascular, e a gente vai falar, vai continuar, ele vai falar com você sobre varizes e suas complicações. Doutor, bom dia. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês, bom dia a todos, bom dia Marcinha. Bom dia. Prazer é todo nosso. Doutor, nós estávamos já falando de varizes, complicações e tudo mais. Mas a semana passada tivemos um caso de embolia pulmonar, né? E foi um caso que chamou bastante atenção, porque aconteceu em nossa cidade, uma moça de 40 anos. Então, vamos seguir nesse assunto, porque o que embolia é o que, na verdade? Então, assim, dentre as complicações das varizes, está a tromboflebite, ou a propensão a ter trombose. O que é a trombose? A trombose é a coagulação, é o endurecimento do sangue dentro do vaso. A coagulação é uma ação do organismo de defesa em si. Quando a gente tem uma lesão, um corte, a gente desencadeia o que a gente chama de cascata da coagulação para limitar o sangramento naquele corte ou naquela lesão, né? Mas essa cascata de coagulação, ela pode ser iniciada por outros fatores, que a gente já conversou aqui, aquela tríade de Virchow, que é aquelas 3 coisas, que é a integridade do vaso, o vaso tem que estar íntegro, o fluxo sanguíneo, ele tem que estar, o sangue tem que estar correndo, né, tem que estar circulando, e também que isso a gente chama de estase venosa, né? E também o sangue tem que estar fluido, tem que estar numa fluidez adequada, né? O que aconteceu nesse caso, que foi dessa moça que teve a embolia pulmonar no período puerperal, é um dos períodos de maior risco realmente na mulher de trombose. Por que isso acontece? Porque quando a mulher tem o parto, independente de ser cesárea ou ser parto normal, em que ocorre a dequitação da placenta, que quer dizer isso? Quando a placenta solta do útero para sair, esse útero tem que parar de sangrar de alguma maneira. Para ele parar de sangrar, ele se contrai muito, fica muito contraído, e o organismo, para se defender, aciona essa cascata de coagulação para parar de sangrar o útero. E ele joga uma tempestade de hormônios que faz com que o sangue fique mais coagulável, para parar de sair sangue no útero. Só que essa chuva de hormônios, ela não vai ficar direcionada só no útero, ela vai ficar em todo o organismo da paciente. Então, nesse período puerperal, é o período em que a paciente está mais com o sangue mais coagulável, por conta dessa chuva de hormônios e dessa cascata de coagulação que foi ativada para parar o sangramento do útero. E atinge, dentre aquelas 3
daquela tríade que a gente fala sempre, a fluidez do sangue. Então, nesse período, para os pacientes entenderem mais ou menos, entre aspas, o sangue estaria mais grosso. Não é isso realmente, mas é só para os pacientes entenderem. Estaria mais grosso. Então, nesse período é o período de maior risco de haver coágulos sanguíneos, de haver a trombose em si. Infelizmente, o que aconteceu com essa moça é que ela teve provavelmente uma trombose, não deu tempo de saber exatamente aonde. E aí, o que é a embolia pulmonar? Essa trombose forma um coágulo, forma uma bola de sangue dura dentro do vaso, e ele pode se desprender, essa bola de sangue ela pode se desprender, e ela vai viajando por dentro da circulação. E a tendência é ela ir em direção ao pulmão, que ele vai fazer a oxigenação do sangue, ele funciona quase como um filtro ali, não passa mais nada para ali para depois ir para o coração. Dependendo do tamanho dessa bolinha de coágulo, ou desse êmbolo, né? Dependendo do tamanho e dependendo da localização que ele atinge no pulmão, essa embolia pulmonar pode ser fatal, né? Então, o grande foco é na prevenção em si. Ele pode ser fatal, essa embolia, pode, dependendo da localização, deixar o paciente extremamente limitado, né, com falta de ar, não podendo fazer pequenas atividades por causa dessa falta de ar. É uma emergência, essa patologia, a embolia pulmonar, tem que ser tratada da maneira mais rápida possível, porque ela pode evoluir desde uma pequena embolia, que não tenha sintomas maiores, até uma embolia maciça, que pode causar a morte, como aconteceu com essa moça. Então, a gente tem que ser rápido no tratamento, tem que ser, primeiro, eficaz na prevenção. Primeira coisa, eficaz na prevenção. Se acontecer, tem que ser muito rápido no tratamento em si, com anticoagulação do sangue, e às vezes, dependendo da repercussão da embolia pulmonar, se isso acaba acarretando queda de pressão arterial, tem uma série de critérios que a gente usa, tem que fazer o que a gente chama de trombólise. E aí a gente tem que colocar um procedimento que a gente tem que colocar um catéter que sobe, a gente vai com esse catéter por dentro da circulação, entra pela perna, né, pela região da virilha, vai com esse catéter lá dentro do pulmão, da veia pulmonar, e libera lá uma substância que vai derreter esse coágulo de maneira mais rápida possível. É um procedimento extremamente arriscado e que às vezes precisa ser feito para medida heróica, para tentar realmente salvar a vida do paciente. Muito bem, então nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Zatter e eu comecei de trás para frente, né? Porque afinal de contas o objetivo é chegar lá. Mas o doutor vai explicar então, começando com as complicações das varizes, né? Para que a gente vá entendendo direitinho, porque esse é um caso extremo, né, doutor? Até chegar lá tem alguns passos. Foram, né? 2 casos bem traumáticos, assim, né? Que ocorreram, que a gente conversou. Essa paciente no pós-parto, né? E uma paciente no pós-tratamento, na realidade, uma farmacêutica que não tem, na realidade, o credenciamento em si, não tem a capacidade, infelizmente, técnica de fazer, acabou fazendo um procedimento de tratamento de varizes. Por isso que eu acabo sendo chato nisso e falando, varizes é uma doença. Quem trata a doença é o médico, é o cirurgião vascular. A gente sabe, assim, o valor do farmacêutico na sua área em si específica. Sim. Outra área que vem vindo muito é a biomédico, né? Isso é uma coisa muito grave, eu tenho batido muito isso nas reuniões no Conselho Regional. O nome biomédico causa muita confusão. Biomédico não é médico. E agora está essa moda de biomedicina estética, farmácia esteta, farmacêutica esteta. Gente, eu acho que cada profissional tem seu valor dentro do que é realmente a responsabilidade daquele profissional em si. Isso já é uma discussão muito grande isso, infelizmente, né? Os farmacêuticos querem invadir essa área, os biomédicos, mas eu acho que é tão importante a área da farmácia e da bioquímica para sair nisso e ir para a farmácia. O que tem a ver a estética, né? Talvez se fosse através de medicamento, não, mas através de procedimentos injetáveis. Então, eu acho que cada área tem a sua importância e o ideal é que fique restrito nessas áreas em si, né? E o que está acontecendo é isso, acaba tentando tratar uma doença, que eu friso muito nesse sentido, uma doença
que tem os seus riscos de complicações, que a gente vai falar hoje, que o procedimento não é isento de complicação, tem que ser feito da maneira mais adequada possível, mais segura possível, com uma avaliação muito criteriosa antes de fazer qualquer tipo de procedimento. Não é só você chegar na sala, marcar uma escleroterapia. Isso me perguntam muito, ligam lá na clínica, o doutor marca esclero direto? Não marca o esclero direto. Escleroterapia não é um procedimento unicamente estético, que você vai lá e vai estar uma pessoa com a agulha na mão e vai ficar injetando coisas na sua perna, gente. Isso é um absurdo, é uma loucura. Então, assim, a gente tem que fazer uma avaliação detalhada. Você tem que valorizar, é um jargão que eu uso, é valorizar quem te leva a todos os lugares, né? Antes de fazer qualquer procedimento terapêutico, fazer uma avaliação completa antes. Então, realmente, lá no consultório, a gente não marca a aplicação direta. Ah, mas eu já fiz a aplicação. Eu falei, não, tudo bem que você já fez a aplicação, mas eu não sei aonde, com quem que você fez a aplicação, quem fez essa avaliação ou não. Então, eu tenho que avaliar toda essa parte aí. E aí ocorreu isso, de ser feita uma aplicação. A aplicação foi feita de maneira inadequada por essa farmacêutica. Essa aplicação acabou causando uma trombose, uma tromboflebite, que é uma das complicações que a gente vai falar aí das varizes. Essa tromboflebite acabou evoluindo, isso pode acontecer, da tromboflebite vai aumentando e atinge a parte profunda e provoca uma trombose venosa profunda. E aí fez uma embolia pulmonar e a paciente morreu por conta de um tratamento feito por um profissional não habilitado e que tem os seus riscos também, e a gente tem que minimizar esses riscos e saber o que usar em determinado vaso, o que não usar, como fazer. É muito importante essa análise antes de fazer qualquer tipo de tratamento. Então, isso foi uma complicação, as duas, né, complicações como embolia pulmonar, mas que chamou a atenção para duas coisas muito importantes. Primeiro, o período puerperal, na prevenção de trombose, e depois também no tratamento, que tem que ser feito por um médico, por um cirurgião vascular, por um profissional habilitado, com uma avaliação adequada. Não vá direto, não faça a aplicação direto sem fazer uma avaliação completa, por conta dos riscos. É um procedimento que não é totalmente isento de risco. E até porque, né, doutor, muitas e muitas vezes a pessoa não está sentindo dor e acha que é só uma questão estética. Então, eu só tenho esses vasinhos, eu quero me livrar desses vasinhos, mas é aquilo que o senhor está sempre lembrando, o que é que tem por baixo? Às vezes é a ponta do iceberg, tem que ver o que está por baixo. É muito comum, às vezes a gente pega uma paciente que tem só varicose, vai fazer um ultrassom, tem uma safena enorme, toda insuficiente, que precisa ser tratada antes do que fazer a aplicação, né? Eu costumo falar assim, as varizes, as complicações das varizes, a principal causa, qual é a principal causa da complicação das varizes? É a falta de atenção à patologia, é a falta de cuidado com a doença. Essa é a principal causa da complicação das varizes. E o medo, né? As pessoas, é engraçado como as varizes e o tratamento das varizes, isso gera um medo muito grande. Nossa, mas é perigoso, né? É perigoso, tem os seus riscos? Tem, mas quando feito de maneira controlada, avaliada, o risco de se fazer o tratamento é muito menor do que o risco de ficar com a doença, de estar com a doença. Então, às vezes o paciente chega lá para o meu consultório, nossa, doutor, eu tenho minhas varizes faz 15 anos, eu morro de medo de operar. Eu falo, nossa, mas você tem que estar com medo de estar com a varizes. Nesse calibre, nessa patologia que você tem, é muito mais arriscado você ficar com as varizes do que você fazer o tratamento. Você faz o tratamento hoje a laser, com técnicas minimamente invasivas, com 48 horas, uma semana, você está bem para ir trabalhar. Então, o risco é ficar com as varizes. A principal causa das complicações das varizes é a falta de atenção com as varizes. Varizes é uma doença progressiva, elas vão piorar. Isso é uma certeza. O paciente que tem varizes hoje, vou deixar para depois, né? Com certeza, com o tempo, ela vai piorar. E ela vai começar a aparecer os sintomas. Na classificação, as varizes acima do CIAP-4 é quando começam a aparecer as complicações. O que é CIAP-4? É a classificação. A gente tem CIAP 1 até 6. Então, seja CIAP 0 é quando não tem varizes. CIAP 1 quando tem só vasinho, só pequenininho. Que a gente, né, CIAP 2 quando tem vasinho e aquelas veias reticulares embaixo. CIAP 3 é quando já começa a ter sintoma. E aí quando já é uma complicação. CIAP 3 é quando tem vasinho, vaso um pouquinho maior, mais edema, mais um inchaço. Que é uma das primeiras complicações
das varizes. Essa dificuldade que as varizes, que esses vasos, varizes são vasos que não estão funcionando adequadamente, não estão conseguindo levar o sangue da perna em direção ao coração. Então, como ele não consegue, a pressão venosa, a pressão dentro desses vasos é maior. Essa pressão é que vai levar e desencadear uma série de complicações. Essa pressão venosa, não arterial, que é aquela que você mede, é um outro tipo de pressão. Essa pressão venosa vai fazer com que se extravase mais líquido para fora do vaso. E a primeira complicação, então, é o edema. O edema, o paciente que já está referindo que no final do dia tem varizes, tudo, e já está começando a aparecer edema, já é um indício que ela precisa tratar o mais rápido possível, que é o primeiro degrau da complicação, é o inchaço na perna. E dor? Dor, o inchaço. A dor é por conta da reação inflamatória. O que acontece? Essa pressão, por isso que tudo decorre da pressão aumentada dentro das veias. Essa pressão vai empurrar a parede da veia, imagine que seja um pano parcialmente permeável. Se ele está dentro com a pressão bem fraquinha de água dentro, não escorre nada para fora. Se ele está com esse saco e você começa a fazer pressão nele e apertar, começa a extravasar substâncias para fora. Se dentro desse líquido tem uma série de substâncias, quanto mais pressão você faz, além de líquido, começa a sair. Por exemplo, no vaso, proteínas, pedacinhos de célula, substâncias que saem de dentro da hemácia, como ferro, a ferritina. E essas substâncias fora do vaso, eles são estranhas ao organismo. Tudo que é estranho no organismo e está dentro do organismo, o organismo responde como? Através de uma reação inflamatória, começa a inflamar. E essa inflamação é que é a dor que o paciente sente. Então, está lá o vaso, começa a se extravasar, primeiro só líquido, e o paciente não tem, às vezes, muito sintoma, tem só edema. Aí, além do líquido, começa a extravasar uma proteína aqui, uma proteína ali, um pedacinho de ferro aqui, um pedacinho de célula ali, e isso vai provocar uma reação inflamatória em diversos graus. Num grau menor, inicial, o paciente tem só dor, né? E aí ele vai, às vezes põe a perna para cima, daí isso diminui a saída dessas substâncias e ela vai melhorando de sintoma. Dependendo da profundidade que está esse vaso, essa inflamação pode causar na pele uma complicação das varizes, que é o eczema varicoso. O que é o eczema? É uma reação inflamatória da pele. Isso é muito comum, os pacientes vêm, às vezes vão procurar dermatologistas antes, vão procurar médico de pele, porque tem vermelhidão na pele, coceira, prurido intenso, né? Muita coceira, descamação, começa a descamar, como se fosse uma reação alérgica na pele, uma alteração na pele. Por isso, às vezes, procura muito dermatologista. A gente recebe no consultório muito paciente nesse sentido encaminhado do próprio dermatologista em si. Né? E chega a abrir feridas. Isso daí já é um outro estágio, que a gente estamos subindo os degraus. Então, assim, por exemplo, se ela está perto da pele, esse degrau do eczema, a reação inflamatória na pele, seria um primeiro degrau. E aí, a gente tem que tratar como? Tirar as varizes, usar um medicamento para diminuir essa reação inflamatória, tudo. Um segundo degrau é que esse eczema vai se agravando, essa reação inflamatória na pele vai se agravando. E ela vai passar a causar uma dermatoesclerose. O que é dermatoesclerose? É o endurecimento da pele naquela região. Então, o paciente já começa a ficar naquela região com a pele endurecida. Fica bem endurecida. Em casos mais avançados, tem um sintoma um sinal, na verdade, a gente chama de garrafa invertida. Às vezes, eu ando na rua caçando, né, as pernas para a gente ir vendo. O que é a garrafa invertida? Como essas consequências todas das varizes, geralmente são distais na perna, geralmente do terço da perna distal, porque é onde está a maior pressão, né? Imagina uma coluna de líquido. Uma coluna de líquido, a pressão é sempre bem embaixo. Então, onde está a maior pressão é próximo ao tornozelo e no terço distal da perna em si. Então, essa pele começa a endurecer, endurece tanto que aquilo fica mais fina a pele no final e parece um gargalo de garrafa invertida. Então, fica a panturrilha, a musculatura da panturrilha como se fosse o bojo da garrafa. Certo. E a canela na parte distal fica endurecida e fina, assim, bem dura. Isso a gente chama de sinal da garrafa invertida, né? Os pacientes podem gravar isso, olhar alguém, nossa, esse paciente parece uma garrafa embaixo, invertida na perna. Encaminha ele para o vascular que vai ajudar essa paciente. E esse endurecimento acaba deixando a pele mais suscetível às lesões. Aí esse paciente, às vezes, acaba evoluindo até com o aparecimento de ferida espontânea, né?
que a gente chama de leucoplasia da pele em si. Acaba fazendo uma aplasia, começa a atrofiar tanto a pele que ela abre sozinha aquela ferida. Ou nesse estágio que já está com essa dermatosclerose, como ele passa a ter coceira, que a gente comentou, o paciente vai lá e dá uma coçada assim, aí arranha, aquele arranhão ajuda naquela reação inflamatória, isso acaba desencadeando um ciclo vicioso, isso vai e abre a úlcera varicosa, que é tão temida, né, e tão de difícil tratamento, difícil cicatrização, tem que ser feita uma série de cuidados, e muitas vezes, às vezes, tem que tratar as varizes para conseguir fechar essa úlcera. Então, você viu que é um degrauzinho, né? Você vai subindo. Por que a gente fala que a maior causa das complicações das varizes é a falta de atenção às varizes. Se o paciente tem um edema e começa a aparecer essa coceirinha, se ele já vai procurar e trata, ela não vai subir para o próximo degrau para fazer uma dermatosclerose ou chegar a abrir uma úlcera varicosa, né? Infelizmente, essa ordem não é bem assim. Às vezes o paciente tem só um edema e ele já vai, às vezes faz um machucadinho, uma mordida de mosquito, coça, e do edema ele pula para a úlcera. Não necessariamente ele vai passar por todos esses degraus, mas isso é mais ou menos uma evolução que acontece oriundo dessa reação inflamatória ocasionada pela pressão venosa, pela hipertensão venosa, né? Doutor, e pode acontecer tudo isso sem a pessoa perceber que ela tem uma varize? Algo assim mais interno? Pode, porque pode ter uma insuficiência venosa profunda, né? O que a gente fala assim, ó, a gente tem na perna 2 sistemas venosos. Um sistema venoso superficial, que é esse sistema venoso que a gente vê, que está mais superficial a pele, e tem um sistema venoso profundo, que está lá dentro da pele. O sistema venoso lá dentro da perna, no meio da musculatura, do lado das artérias, que são os vasos que levam o sangue até a perna. A insuficiência, o que a gente vê, que a gente consegue visualizar, são as varizes que estão no sistema venoso superficial. Mas a grande maioria dos pacientes também tem insuficiência venosa da parte profunda. E tem uma grande porcentagem que tem só da profunda, não tem a superficial, e tem uma insuficiência venosa só profunda, que você não vê os vasos dilatados. Então não quer dizer que o paciente que não tem vaso dilatado visível não possa estar sofrendo de uma insuficiência venosa. E aí a gente chama de insuficiência venosa profunda, que são os vasos profundos. É o que os pacientes falam de varizes internas, né? Que os pacientes vão falar, doutor, eu tenho varizes internas. É isso, essa insuficiência venosa profunda, que são vasos que não aparecem na superfície da pele. E precisam ser tratados, é um tratamento diferente. A insuficiência venosa profunda a gente não usa cirurgia, não pode tratar com cirurgia, o sistema venoso profundo. Então é um tratamento clínico em si, com uma série de medidas que a gente tem que tomar, mas que precisa ser feito. Uma complicação da trombose venosa, né, que a gente estava conversando que uma das complicações da trombose seria a embolia, que foi o que causou o óbito nessas 2 pacientes. A complicação da trombose venosa a longo prazo é o que a gente chama de síndrome pós-trombótica. Então, aí vem do que pegando esse gancho que você me perguntou. Às vezes o paciente nunca teve varizes, nada. Por algum motivo, uma mulher que estava usando anticoncepcional fez uma viagem longa e fez uma trombose venosa no sistema venoso profundo. Ela não tinha varizes nenhuma. Essa trombose venosa a gente vai tratar e ela vai provavelmente, com o passar dos anos, essa trombose deixa uma cicatriz. Como um corte na pele que fica a cicatriz, a trombose vai deixar uma cicatriz dentro da veia, que é a insuficiência venosa profunda. Essa insuficiência venosa profunda vai acarretar, com o passar dos anos, a síndrome pós-trombótica, que é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem após a trombose, que é a dermatite ócrea, que é também nesse degrau da insuficiência venosa superficial também ocorre, que é a deposição, uma das substâncias que sai de dentro do vaso também, além de líquido, proteína, sai ferritina, que é uma substância que pode se acumular na pele e faz aquela pigmentação amarronada, parece que a pele do paciente está enferrujada na parte distal da perna. Sim. A gente chama isso de dermatite ócrea. Isso é um primeiro degrau. O edema também faz parte da síndrome pós-trombótica. E aí ele entra nesse degrauzinho que nós estávamos falando. Edema, dermatite ócrea, pode causar eczema também, região do terço distal, até evoluir para úlcera varicosa, sem ter varize superficial nenhuma, só pelo sistema venoso profundo, que ficou machucado devido à trombose e que evoluiu para uma síndrome pós-trombótica, ocasionando todos esses sintomas que a varize superficial causa também. Então, ela é um outro caminho para chegar nesse mesmo
nível de complicação. Quer dizer, pode queimar etapas. Pode, Pula. com certeza. Pode pular etapas. Não necessariamente o paciente precisa evoluir, crescer o vaso para daí aparecer a complicação. Não, pode ter, pela insuficiência venosa profunda, pode acarretar isso também. Bom, gente, são 9h25, nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Zatter, ele que é angiologista e cirurgião vascular, e nós estamos falando das complicações das varizes. E como tem, né, doutor? Complicações, Tem. seguindo nesta linha. Já estamos lá, né, Aí assim, uma outra Nas complicação feridas, que é comum, digamos. que às vezes o paciente só tem varizes, nunca teve sintomas. Às vezes a gente tem pacientes que têm varizes calibrosas e nunca apresentaram sintoma nenhum, nem inchaço às vezes tem. Qual que é uma complicação que pode ocorrer também? Sangramento. O vaso começa a crescer tanto, a ficar tão superficial na pele, que ele pode escarificar e fazer uma casquinha e abrir e fazer um sangramento. Ou às vezes o paciente à noite tem a varizes muito, eu chamo assim, a flor da pele, está muito superficial. Durante a noite vai lá, dá uma coça, né, a pele assim. E eu já tive paciente que falou assim, doutor, eu acordei de noite, eu achei que até tinha feito xixi na cama. Fui tirar o lençol, estava ensanguentado a cama toda. Provavelmente aconteceu o quê? Ela tem uma varize mais calibrosa, foi coçar a perna, e aí isso a gente chama de varicorragia, né? Que tem o sangramento oriundo dessas varizes. Também é uma complicação muito comum e às vezes perigosa, dependendo se o paciente não percebe que está sangrando, como nesse caso que estava dormindo, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Pode ser fatal, inclusive. Pode ser fatal, Da dependendo quantidade de sangue, de dependendo da né? suscetibilidade do paciente, né? Doutor, são situações assim que quem às vezes está em busca só da estética se desespera quando ouve uma entrevista dessa e já, nossa, como que nunca me aconteceu? Foi pura sorte, né? Não, é o que eu falo, hoje me perguntam qual é a causa de compressão de varize? É a falta de atenção com a doença. Então, é a falta de ir procurar um recurso e tratar. Porque o tratamento em si hoje de varizes, apesar de todos os riscos, é feito por um profissional adequado, profissional com treinamento, que faça uma avaliação cuidadosa. O tratamento é muito tranquilo, né? Muito rápido, tranquilo, e o paciente volta à atividade habitual muito rapidamente, né? E não precisa nem de internamento, né, doutor? Se o paciente Muitas não quiser, vezes, né? Se o paciente não quiser, e dependendo dos casos, realmente às vezes não precisa nem internamento, dá para fazer via ambulatorial mesmo. Agora, doutor, nesses dois casos específicos, né? Cuidados que as pessoas devem tomar. Então, vamos trabalhar a prevenção né? Porque a gente sabe, se acontecer pode levar à morte, daí não tem como voltar, né? Prevenção. Tenho vasinhos, tenho dor ou não tenho dor. Sempre procurar o profissional. Sempre procurar um angiologista e cirurgião vascular. Esse é o médico que vai adequado e que vai dar o tratamento adequado para o melhor tratamento possível para esses vasos, primeiro, né? E aí o cirurgião vascular vai orientar essa série de medidas para prevenir, né? Vamos ver, na gestação, por exemplo, né? A gente tem um acompanhamento frequente de várias gestantes. Eu até acabo brigando e pedindo, eu acho que essa avaliação com o cirurgião vascular deve fazer parte do pré-natal. Pois é, porque eu nunca fiz nenhuma avaliação vascular. Mesmo o paciente, às vezes, que não tenha varizes, ou principalmente que tenha varizes, isso é uma tendência hoje, realmente. Eu recebo muito paciente de colegas ginecologistas que encaminham, pelo menos, para uma avaliação dentro do pré-natal, justamente por conta desses riscos, né? Mas o principal é se a gestante tem varizes e se está apresentando sintoma, né? Inchaço, dor na perna. Se tem varizes principalmente, porque a trombose em si é uma patologia que tem vários fatores de risco, né? Então o paciente tem que ficar atento à gestante. Se ela já teve história na família de trombose, se ela mesma já teve trombose, foi tratada e aí acabou engravidando. Se ela tem varizes calibrosas na perna, essa paciente é uma paciente que tem mais tendência. A história familiar, por quê? Porque existem as patologias que a gente chama de trombofilia, que são doenças genéticas passadas de pai para filho e que tem mudanças hormonal e nas substâncias do sangue que fazem com que naturalmente o sangue daquela paciente
tenha mais chance de coagular do que das outras em comum. Então, o paciente que já tem histórico familiar de trombose, é bom fazer uma avaliação, avaliar, talvez fazer um screening, um rastreamento para trombofilia, dependendo, para afastar esses riscos de trombose durante a gravidez. Paciente que por algum motivo está grávida, mas acabou tendo alguma intercorrência que tenha diminuído a mobilidade do paciente, né? Não tá livre de estar grávida, torcer o pé e ter que usar um gesso, e daí essa paciente vai ficar mais tempo imobilizada. Essa paciente tem que ter uma atenção mais próxima para prevenir, né, por conta da imobilização, da dificuldade, tudo que limite aquele coração na perna, que a gente já conversou várias vezes, né, a bomba muscular da panturrilha, tudo que limite isso. Viagem, ou se uma gestante vai fazer uma viagem muito longa, principalmente se a viagem for de avião, então tem que tomar cuidado, caminhar durante o voo, caminhar durante a viagem, tomar bastante líquido, justamente a gente pensando na viscosidade do sangue, então hidratar muito no avião, o risco é grande de desidratação, né, porque fica fechado no ar-condicionado, isso desidrata muito, então tomar bastante líquido para essa prevenção. Então, na gestação, tudo isso é interessante ser conversado e falar, e às vezes o ginecologista tem tanta coisa além disso para pensar, né, que um vascular dando essa lapidada na parte da prevenção da parte venosa é interessante, né, num pré-natal. Cuidar muito o paciente que tem varizes ou que tem essa prevenção no período puerperal, que é esse período logo pós o parto que a gente conversou, que é o período que a mulher está mais exposta à trombose, por conta dessa chuva hormonal que tem, né? Muitas ficam, às vezes, com as pernas inchadas um tempão, né? Então, no pós-parto, dependendo do grau de variz, dependendo do grau dos fatores de risco que essa paciente gestante está, é preciso usar uma injeçãozinha para afinar um pouco o sangue e prevenir. Dependendo, essa paciente vai precisar usar uma meia elástica, uma compressão elástica. Existem meias de compressão elástica estéreis que a gente usa e às vezes precisa indicar para o paciente usar durante o parto. Então, o próprio ginecologista, antes de fazer o parto, veste essa meia elástica na paciente e ela já faz o parto, tanto o parto normal quanto a cesárea, já faz o parto com essa meia elástica para prevenir. Deambulação precoce, que é o que? Caminhar precocemente logo após o parto, né? Evitar de ficar só acamada, né? Tentar fazer caminhadas, né? Caminhadinha logo depois, ou então na cama, quando estiver na cama, fazer exercícios com o pé, como se fosse acelerar e desacelerar o carro. A atenção do esposo do lado, quem sabe o esposo fazer uma massagem na panturrilha enquanto ela está na cama, né? Que está doendo, às vezes faz uma cesárea, está doendo, não consegue andar tanto. Uma massagem na panturrilha com óleozinho para bombear o sangue, fazer o pé, fazer a dorsiflexão, né, quando estiver acelerando e desacelerando o carro, mobilizar a perna desse paciente o quanto antes, tomar bastante líquido depois do parto, evitar ficar acamada só. Então, assim, tudo isso são atenções que são coisas simples e que faz uma prevenção muito grande, né, e acaba evitando catástrofes como essa. Às vezes, mesmo com tudo isso, acaba acontecendo essas catástrofes, né? Então, imagine quem não tomou cuidado nenhum nesse sentido, né? Ô, doutor, e em que ponto a gente vê que a situação está muito difícil? Uma situação dessa, a pessoa estava lá com o bebê, estava, né, bem e tal. Quando é que começa a complicar? O primeiro sintoma que esses pacientes têm geralmente é um inchaço, né, na perna. Então, o paciente que tem muito inchaço logo no período puerperal, é bom já para fazer uma avaliação com o vascular. E não está melhorando? E não está melhorando, porque pode ter ocorrido uma trombose. E essa trombose ainda não ter feito a embolia pulmonar. Um segundo passo seria, se já está inchado e aí começa a ter tosse, dor no peito, falta de ar, aí sim, aí acende aquela luz vermelha de alerta máximo, entendeu? Começou a ter um pouquinho de dor no peito, falta de ar, essa paciente tem que já ir direto para os exames para fazer o diagnóstico, se realmente teve ou não embolia. Às vezes, se não tem disponível o exame,
né? Às vezes está no interior, que não tem uma tomografia que possa ser feita, essa paciente, mesmo que não tenha confirmação diagnóstica, já tem que iniciar a anticoagulação plena logo de cara, para evitar que isso vá progredindo, entendeu? Então, esse é o principal sinal de alerta. Se tem edema, ou principalmente se está com, né, nesse caso da embolia nessa paciente, né, acho que foi isso que você perguntou. Sim. Dor no peito, a falta de ar já acende aquela luz de alerta de emergência para que ela seja atendida o mais rápido possível, para que não tenha uma evolução como infelizmente essa paciente teve. E ela deve procurar, de preferência urgente já, o cirurgião vascular. Normalmente já, porque ela está muito em contato com o ginecologista. Geralmente, né? Isso ela vai se queixar por ginecologista e o ginecologista geralmente já chama o vascular para fazer essa avaliação. Muito bem, doutor, deixa eu ver se tem mais alguma coisa desse problema. De todas aí. Esclarecemos tudo. Anice perguntando, doutor, trombose dá só em pessoas, a Josilda, só em pessoas que são ou foram fumantes? Não. Tabagismo, foi uma boa ela lembrar. O tabagismo é um dos principais fatores de risco à trombose. É um dos principais fatores de risco, mas não acontece somente em fumantes, não. É um dos principais fatores de risco, a gente acabou não falando aqui. A trombose tem uma série de fatores, né? Doença cardiovasculares, como essência cardíaca, a doença pulmonar obstrutiva crônica, tabagismo, imobilização, anticoncepcional, gravidez só por ser mulher. Então, assim, tem uma lista de fatores de risco bem ampla. Uhum. A Rita da Aracete pergunta, minha filha tem muita gripe, doutor, muita falta de ar e já teve contato com tubérculos. Foi pedir para fazer exames do pulmão, o médico não quis. Ela anda muito de moto para trabalhar. Será que é normal? Fugimos um pouco, né? Totalmente do assunto. Tem que ir num clínico, ou num pneumologista para ver isso aí. Realmente. Porque aqui nós estamos falando de outro assunto, muito embora tenha a ver com pulmão, mas não é essa área aí, Rita. Eu vou ver outro profissional para responder para você. Doutor, então vamos partir sempre daquele princípio: prevenção é o melhor remédio. Prevenção sempre. E tratamento precoce. Né? A melhor prevenção nesse sentido é o tratamento precoce das varizes. Não ter medo de tratar as varizes. Eu falo, você tem que ter medo de estar com as varizes e não de tratar as varizes, né? Tudo tem o seu risco, até você atravessar uma rua tem o risco. Sim. Você tomar um remédio para dor de cabeça tem o risco de fazer uma hepatite, tudo tem seu risco. Dentre os procedimentos, a cirurgia de varizes, dentre os procedimentos na medicina em si, a cirurgia de varizes, quando feita de maneira adequada, com toda aquela avaliação que a gente já conversou, é uma cirurgia de muito baixo risco, principalmente hoje com as técnicas minimamente invasivas, com o endolaser, com o laser transdérmico, esses riscos são diminuídos ainda mais. Então não tem motivo para deixar para depois, para não evoluir para esse tipo de complicação que a gente conversou tanto hoje. E para as grávidas, né, o que eu não fiz na minha época e a gente ouve falar bem pouco, esse acompanhamento. O acompanhamento seria muito interessante, principalmente se ela tem varizes, né? Se ela tem varizes, assim, isso não é inquestionável. Se a paciente tem varizes e engravida, ela tem que já começa a fazer um acompanhamento com o vascular, porque o paciente que tem varizes e engravidou, a gravidez em si, por conta da alteração morfológica em si, do útero aumentado, que vai fazer compressão na veia cava, que é a veia principal que traz o sangue da perna em direção ao coração. Ela tem, além disso, toda uma mudança de mecânica de fluxo de sangue, que antes o sangue tinha que vir das pernas e passar direto para o pulmão, não tinha um nenenzinho ali que tinha que ser atendido com toda a circulação, com levar tudo. Então, toda essa mecânica de fluxo que é mudada durante a gestação, só isso em si já causa uma série de sintomas. Por isso que a paciente incha mais as pernas durante a gravidez, por isso que ela tem mais cansaço na perna, mais peso, por conta de toda essa mudança para priorizar o útero, priorizar a criança, essas alterações anatômicas em si, com compressão da veia cava, né? Então, se ela não tem varizes, não tem nada, ela vai ter realmente, provavelmente, alguns sintomas. Nesse sentido, envolve também evitar o ganho de peso excessivo durante a gravidez, né? Porque
Às vezes o paciente engravida e ganha lá 20, 30 quilos. Isso para a circulação das pernas é terrível. Isso dificulta muito o retorno de sangue da perna. Então, prevenir e não ganhar peso durante a gestação. Então, tudo isso, pacientes que não têm sintomas nenhum, vão receber essas orientações em si, fazendo uma avaliação vascular, além de receber já isso pelo ginecologista, com certeza. Mas o paciente que, além disso, já tem varizes, que ela já tem uma doença venosa, esses sintomas vão ser mais ainda pronunciados durante a gravidez. Então, para ser orientado uma meia elástica adequada para usar durante a gravidez, às vezes chega o paciente lá com a meia 3/4, mas com varizes vindo até a região proximal da perna. Essa paciente com essa meia 3/4, que é só até abaixo do joelho, ela vai ter... A meia vai estar mais atrapalhando do que ajudando, porque vai estar apertando só parcialmente as varizes, podendo propiciar trombose no resto que não está sendo comprimida, né? Então, a meia elástica adequada tem que ser receitada. Às vezes, algum medicamento flebotônico, medicamento para ajudar nesse retorno de sangue da perna em direção ao coração. Aí tem alguns medicamentos específicos que são melhores para usar durante a gravidez, que não tem muita influência, né, com o nenê, tudo. Então, tudo isso, algumas atividades físicas que a gente vai orientar para ajudar e melhorar essa bomba muscular, aquele coração venoso na perna, para ajudar nesse bombeamento de sangue da perna em direção ao coração, melhorando os sintomas também. Então, tem uma série de coisas que a gente pode ajudar e orientar a paciente grávida a ter uma gravidez tranquila e muito mais prazerosa, né? Porque às vezes esse inchaço, essa dor na perna acaba até... tirando o prazer de uma prova. Isso é muito difícil, né? Uma gestação acho que não tem coisa mais abençoada do mundo, mas que isso muitas vezes pode atrapalhar bastante, pode atrapalhar realmente. Muito bem. Então, na próxima participação do doutor, vamos voltar com mitos e verdades sobre varizes? Vamos, com certeza. Beleza? Joia. Gente, o assunto foi meio pesado hoje, mas a gente tinha que falar, até por conta dessas mortes, porque se ajudar um... Já cumprimos o nosso objetivo, né, doutora? É muito bom estar aqui para passar essas informações. Então, gente, daqui 15 dias, o doutor Antônio Caluzata volta conosco. E quem, né, quiser entrar em contato, tem um WhatsApp, né, doutor? Que é o 984042161, tá? Telefone para contato para você marcar a hora. 42-3273-1542. Telemaco Boaba na Presidente Kennedy 764. O WhatsApp, você pode marcar consulta pelo WhatsApp também. E tem a Clínica Pro Saúde Vascular no Facebook. Eu respondo bastante coisa por ali também. Só colocar Clínica Pro Saúde Vascular. Gente, prevenção é sempre o melhor remédio. Doutor, obrigada. Bom dia. Bom dia. FM 101,9, capital do papel. Aqui a gente se encontra. Conseguiu um jeitinho certinho ali. Deu certinho, doutor. Ficou bem. Não sei se o doutor ficou postado, mas ficou perfeito.